Boa noite aos irmãos que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Eu quero que todos abram suas Bíblias em Hebreus. Hebreus no capítulo 9, irmãos. Quando Noé desceu da arca depois do grande dilúvio, Deus fez uma aliança com ele, que era colocar o arco-íris, né? No céu, aquela coisa maravilhosa, né? E ele deu algumas determinações antes que ele fizesse um equívoco. Ele plantou uma vinha e se embebedou com aquele vinho, né? Não era para ele ter se embebedado com o vinho, né? Mas ele se embebedou. Mas antes disso, Deus fez uma promessa para ele. Olha, de tudo que há na terra, você vai poder se alimentar. As plantas em geral, peixes, os animais também. Mas os animais têm uma questão. Com o sangue, você não vai se alimentar. Você não vai beber, não vai comer o sangue. A carne, tudo bem. Outras partes, tudo bem, mas o sangue não. E eu queria tratar aqui em Hebreus, que fala uma coisa muito interessante sobre o sangue também. Hebreus capítulo 9, irmãos. Fala sobre o poder e a grande influência do poderoso sangue de Cristo, do glorioso sangue de Cristo na vida do cristão. Hebreus capítulo 9, versículo 13, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se o sangue de bodes e de bezerros, desculpe, irmãos. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Queria ler novamente o versículo 14, irmãos. Muito mais do que sangue de qualquer origem, muito mais que qualquer outro tipo de sangue, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O precioso sangue de Cristo, meus irmãos, é dito aqui em Hebreus, que ele santificou o povo. Cristo não só lavou os pecados, não só levou os nossos pecados, ele nos santificou, ele nos separou. O mesmo sangue que justifica, retirando o pecado, também age, também atua sobre a nossa nova natureza. Quando nasce um novo homem, o sangue de Cristo te permite viver de forma diferente e leva o cristão com isso a vencer o pecado. As tentações a gente pede que tire, mas as tentações, a Bíblia diz que é bom quando você é tentado, porque você consegue marcar posição, você mantém o seu ponto de vista e você vence. Então, você consegue vencer o pecado pela palavra, através do sangue de Cristo. O grande motivo para a santidade é o sangue de Cristo, né? Se você e eu, se nós quisermos, se nós devemos ser obedientes à palavra de Deus, se nós quisermos obedecer, viver para Cristo, nós temos que olhar tudo o que aconteceu com ele. Porque ao longo da vida de Cristo, vocês se lembram, houve episódios em que ele, principalmente na última semana, né? Os últimos dias, ele teve algumas situações em que houve derramamento de sangue, em menor proporção do que na cruz. Por exemplo, quando Cristo estava angustiado, ele suou sangue. Já era um sinal do que ele faria, do precioso sangue que seria derramado nesse mundo em nosso favor. Cristo também foi chicoteado. Quando se chicoteia alguém com os instrumentos daquela época, corta a pele, sai sangue. Cristo foi esbofeteado. Às vezes, de dar um tapa no rosto, já sai sangue. Imagina você ser socado, esbofeteado. Cristo derramou sangue também daquela forma. Quando ele recebeu a coroa de espinhos, se crava, você é o rei dos judeus, aqui é a sua coroa de espinhos. Furou a cabeça. Teve derramamento de sangue também ali. Cristo verteu o seu sangue ali. E na crucificação, que consumou o milagre, a manifestação de Deus, a obra de Deus. E esse, irmão, é um tipo de sangue que nos constrange, porque é o amor que nos constrange. Eu quero, para encerrar, ler 2 Coríntios, capítulo 5, com vocês. Versículo 14 e versículo 15. Olha que maravilha que Paulo escreveu para esses irmãos de Corinto e para a gente hoje. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Amém.